O julgamento do Mensalão, em curso no Supremo Tribunal Federal, vai muito mais além do que a simples condenação daqueles que engendraram, de dentro do seio do governo, o maior esquema de corrupção que se tem notícia neste país. Suas repercussões e desdobramentos ultrapassam os efeitos da sentença e das penas que ainda serão definidas para aqueles que, na época, comandavam a cúpula do Partido dos Trabalhadores e o governo de então do presidente Lula. Depois da lei do Ficha Limpa, que o PPS teve papel decisivo para garantir sua vigência e constitucionalidade, ao acionar o Supremo Tribunal Federal e confirmar sua validade, o julgamento do Mensalão marca uma etapa de mudanças na vida política brasileira. A mais alta corte do país deixa clara a mensagem de que os poderosos não estão acima da lei e de que o uso da estrutura do Estado, com o objetivo de construir projetos de poder, com o desvio de dinheiro público para comprar partidos e apoio no Congresso, é crime e não deve e nem pode ser tolerado. Esse é um aviso que precisa ser entendido por todos nós, políticos, eleitores, enfim, todos os cidadãos. No entanto, até o momento, parece que os ensinamentos do Supremo Tribunal Federal não foram bem compreendidos pelo PT e por aqueles que hoje comandam o país do outro lado da praça. A reação do PT, dos condenados e da Central Única dos Trabalhadores, a CUT, não poderia ser pior. Na maior desfaçatez, saíram atacando a imprensa, a oposição, a entidade chamada por eles de elite conservadora e o próprio Supremo Tribunal Federal. Se dizem algo de uma ação orquestrada dos meios de comunicação e da elite conservadora. A ação orquestrada, senhores deputados, como mostrou o Supremo Tribunal Federal, foi o esquema de corrupção montado no governo Lula para comprar partidos, parlamentares e lavar dinheiro público desviado dos cofres da União. E é bom frisar, quem é aliado são aqueles conservadores, que não têm a mínima credibilidade para dizer que os conservadores são os outros. Com relação à imprensa, a leivosia do PT e aliados requer mais atenção. As reiteradas iniciativas do partido com o objetivo de implantar o controle da mídia não podem prosperar. E num ambiente de julgamento do Mensalão, é bom que estejamos atentos para qualquer tentativa de vinda do governo central e do seu partido majoritário, com o objetivo de calar jornalistas. Numa democracia, quem se sente perseguido pela mídia pode acionar a justiça. Quem não concorda com decisões da justiça recorre, quando isso é possível. O que não pode é querer ditar o que a imprensa pode ou não escrever. Querer definir quem pode ou não ser denunciado e julgado pela justiça. A democracia pressupõe a liberdade plena, com respeito às leis e não o controle pelo Estado ou pelos partidos, da consciência e ações dos cidadãos e das instituições. Nesse ponto, e nessa intenção do PT de atacar a imprensa, o imortal da Academia Brasileira de Letras, o escritor João Ubaldo Ribeiro, foi ao cerne da questão em artigo publicado no último domingo no jornal O Globo. Disse ele, abre aspas, toda ditadura, sem exceção, tem como prioridade o controle da imprensa, a vigilância rigorosa sobre os fatos e opiniões que podem ser conhecidos pelo público. Não há como aceitar o controle da imprensa pelo Estado e muito menos pelo governo. O resto é conversa e interesse contrariado, pois em nenhum lugar existe democracia sem a liberdade de imprensa. Fecha aspas. Esse revanchismo do PT, essa falta de compreensão do que aconteceu, merece toda a nossa atenção. O julgamento do Mensalão deveria servir como um momento para o partido repensar suas ações, desde que assumiu o governo do país. Trata-se, portanto, de uma oportunidade de mudança de tratamento com o Congresso, com os aliados e com a oposição. É hora de ser humilde, de reconhecer os erros, de fazer a meia-culpa e não de ataque contra as instituições republicanas. Como bem lembrou o jornalista Zuenir Ventura, em artigo publicado no último sábado, o PT precisa pedir desculpas à nação. Diz ele, o PT tem de pedir desculpas. O governo onde errou precisa pedir desculpas. Por que não pedir agora? Porque o Lula de 2012 reage ao julgamento, mandando seus companheiros receber o castigo de cabeça erguida, como se houvesse algum motivo para a soberba. Seria tão mais honesto, tão mais coerente com as origens éticas do partido, se em vez de desqualificar o trabalho do Supremo,
com suspeitas infundadas e sem lugar de responsabilizar a mídia, os réus mensaleiros aceitassem o revés com humildade e fizesse uma corajosa autocrítica. Mas parece não ser essa a intenção do Partido dos Trabalhadores. Desculpas e humildade não encontram eco no dicionário daqueles que ainda insistem em negar o mensalão e que aponta José Dirceu e Delúbio como heróis do Brasil. Com vendas nos olhos, não enxergam o crime que cometeram. Acreditam que para alcançar os objetivos partidários de poder é permitido delinquir. Cabe nesse ponto, senhor presidente, senhoras e senhores deputados, repetir algumas das afirmações dos ministros do Supremo Tribunal Federal durante o julgamento da ação 470, que destrinchou o malfadado mensalão. Disse o ministro Celso de Mello: estamos tratando de macrodelinquência governamental, da utilização abusiva, criminosa do aparato governamental ou do aparato partidário por seus próprios dirigentes. Fecha aspas. A meu ver, essa macrodelinquência não cessou. O PT e seu governo, senhoras e senhores, continuam governando com base nas velhas práticas da política. Atuam na base do toma lá da cá. Usam e abusam do controle e liberação de emendas parlamentares na hora das votações de seus interesses no Congresso Nacional. Enfim, insistem em práticas que no passado condenavam. E aqui, outra situação que emoldura bem o cinismo de todos aqueles que tentam justificar os seus malfeitos. Diz a ministra Carmen Lúcia, ao comentar a tese do Caixa 2, levantada pelo PT para desconstruir a denúncia do mensalão. Abre aspas. Acho estranho e grave que uma pessoa que diga que houve Caixa 2. Ora, Caixa 2 é crime, é uma agressão à sociedade brasileira. E isso não é pouco. Me parece grave porque parece que ilícito no Brasil pode ser realizado e tudo bem. Fecha aspas. Senhoras e senhores parlamentares, já seria sério a admissão de Caixa 2. Mas o mensalão não era isso. Trata-se de um esquema ardiloso, com base na compra indiscriminada de partidos e parlamentares, da mais pura corrupção política, de uma deslavada tática corrupta para alavancar um projeto de poder. Como ressaltou o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Aires Brito, o esquema criminoso ultrapassou em muito o já condenável Caixa 2. Disse ele, abre aspas, o objetivo do mensalão era um projeto de poder quadrienalmente quadruplicado. Projeto de poder de continuismo seco, raso. Golpe, portanto. Fecha aspas. Já o relator do caso, o ministro Joaquim Barbosa, chamou a atenção para as provas constantes nos autos. No julgamento, em frase que mais uma vez desmonta a versão de julgamento político levantado pelo PT, Barbosa afirmou, abre aspas, a confirmação que vultosas quantias em espécies foram entregues a esses parlamentares por ordens de réus ligados ao PT foi obtida pela confissão dos réus e também por laudos periciais. Fecha aspas. Então, senhoras e senhores, não há motivo para essa gritaria do PT e de sua massa de manobra. Os próprios réus são confessos. Queriam o quê? A absolvição em nome da biografia? Isso não é admissível. A própria ministra Carmen Lúcia, ao condenar José Dirceu e José Genuíno pelo crime de corrupção ativa, ressaltou que não julgava ali o passado dos réus, suas histórias de combate à ditadura, mas os crimes que cometeram ao chegar ao poder. Esperava o PT ter na justiça uma mãe que perdoa? A justiça não tem filhos, não é pai nem mãe, é escrava das leis. E tem a obrigação, como guardiã delas, de punir quem as desrespeita. Está claro, portanto, que o PT, no afã de levar ad infinitum seu projeto de poder, passou por cima das leis, transgrediu, montou um esquema marginal para comprar partidos e parlamentares. E por isso, o Supremo Tribunal Federal faz justiça ao condenar os responsáveis pelo mensalão.